Não, na missa não pode, minha filha. Não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa tá errada. Como que alguém pode sair pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre. Todos os dias. Pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor. Não acreditássemos. É claro que é um mistério. Não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar. Mas a gente acolhe na nossa miséria e fala, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história, viver uma outra história, escrever um outro capítulo. Fala, até aqui eu caminhei desse jeito. Agora, eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo, sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro. Estava escurecendo, eles estavam desorientados, confusos, desnorteados. Mais ou menos como a gente. Quando a gente vive situações de perda, de fracasso, situações de desilusão, situações que a gente não está esperando acontecer. E a gente fica paralisado. Vocês imaginem, esses homens tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Jesus tinha passado naquele mesmo lugar. Tinha convidado. E tinha ficado encantados, seduzidos. Viveram uma onda de amor. Vocês imaginam tudo que esses homens viram. Viram o cego enxergar, viram o surdo ouvir. Viram a ressurreição de Lázaro. Passaram perto de um cortejo, de um defunto, e Jesus bate lá na viúva de Naim, né? Na história, lá bate lá no caixão e fala, levanta, vai lá ver sua mãe. Pode imaginar o que esse povo viu. Viram a transfiguração. Eles viviam pescando, mas nunca tinham andado em cima do mar. Andaram no mar. Andaram sobre o mar. Viram multiplicação de peixes, viram tudo. E de repente Jesus morreu. Pode imaginar o que foi isso para eles? Que desolação. Eles não sabiam o que fazer, como nós muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação que nos pega de surpresa. Então eles ficaram parados, todos eles lá diante do mar, ainda estava escurecendo, era exatamente a tristeza que estava no coração deles, a escuridão que estava dentro do coração deles. Como fica no nosso, a gente não enxerga mais nada. Então Pedro falou, vamos pescar. Aí falou, então nós vamos todo mundo pescar. Quer dizer, vamos voltar ao que era? Vamos esquecer que lá foi uma ilusão. Vamos esquecer. Não vai ter jeito de mais nada. Vamos embora. Vamos pescar. Pescaram a noite inteirinha. Conseguiram alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. E mais desiludidos, né? Porque buscaram as coisas pelas forças deles e não conseguiram nada. Aí quando está amanhecendo, tem um homem parado lá na margem do mar, da praia. Tem um homem paradinho lá. Aí o sol já está nascendo, né? Porque é Jesus, né? Quando Jesus chega na nossa vida, a escuridão acaba. Aí chega a luz. Aí Jesus chega e fala, grita de lá. Moço, tem alguma coisa para comer? Tem um peixe. Eles falaram, não pescamos nada. A noite inteira, não conseguimos nada. É da mesma forma como Jesus chega na nossa vida, às vezes diante de uma situação tão difícil. Ele chega através do rosto de um amigo e fala, tem uma coisinha para comer? Quem sabe um cafezinho para a gente tomar? É assim. Ele chega não para condenar, não para nos criticar os fracassos, as perdas, mas para estar do nosso lado e falar, estou aqui. E se Ele está aqui, a chama de amor no nosso coração volta. A certeza da presença de um Deus vivo volta, então é possível. Aí a fé reacende e é possível arriscar. Joga a rede, só mais uma vez. Mas não pescamos nada, mas só mais uma vez. E aí, transborda. É isso, né? A fé é que nos dá a força necessária para que a gente possa continuar o caminho. É a fé que fala, arrisca mais uma vez. É a fé que fala com você assim, olhe de frente pela sua dor. Assume o seu problema. Olha para ele
Veja que é possível ser transformado. Veja que quando na nossa vida não tem mais razão, não tem mais saída, quando a situação é impraticável, fala, não vamos conseguir, Deus fala, agora é minha vez. Agora é comigo. E eu posso. Prestem atenção no outro trecho, quando Madalena corre no sepulcro, Jesus estava enterrado. Corre de manhã, de madrugadinha, para poder arrumar o corpo dele. E ela chega lá. E o túmulo está vazio. Isso é espetacular. O túmulo está vazio. Se ele tivesse cheio, era um túmulo habitado por um morto. Estava vazio e os panos dobrados, quer dizer, a história não acabou, tem muito por vir. É assim na nossa vida, na hora que você tem um fracasso, na hora que você tem uma decepção e fala, oi, não acabou não. Tem muito por vir. Tem muito ainda por acontecer. Tem muita coisa ainda que vai ser transformado. Jesus pegou a morte e fez assim com ela, quebrou ela, tirou o poder dela e disse, você não tem a última palavra, você tem a penúltima palavra. Deus destruiu a morte. Destruiu. Então, para todo fim tem um recomeço. Guardem isso. Para todo fim tem um recomeço. Então, nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Porque do meio da perda, do meio da morte, do meio de toda situação difícil, da desilusão, da derrota, Jesus sussurra-se no seu ouvido. Ele sussurra, né? Porque ele é muito doce, né? Ele fala assim, mas você pode recomeçar. No meio da sua perda, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, tem uma bênção reservada para você. É possível recomeçar. Nós podemos fazer isso, não sozinhos, mas nós podemos recomeçar. Então isso é belíssimo. Mas para a gente poder fazer o caminho do recomeço, nós precisamos de palavras essenciais. E nós precisamos de 5 palavras para poder recomeçar. Precisamos de confiança, precisamos de esperança, precisamos de reconciliação, transformação e inquietação. Como todas essas palavras que eu vou falar com vocês, elas são citações bíblicas, se eu falasse todas elas hoje, acho que vocês iam ficar muito cansados e vocês não iriam guardar tudo. Então eu optei por fazer a introdução e discutir com vocês hoje 2 palavras. A semana que vem eu discuto 3 outras palavras para que vocês possam assimilar melhor, né? Tudo isso. Então a primeira palavra que nós vamos falar é da confiança. E a confiança é um caminho. É um caminho. E Jesus, quando a gente fala eu confio em alguém, a confiança do ponto de vista bíblico, ela é sinônimo de fé. Então a minha confiança é em uma pessoa. Eu não tenho confiança numa ideia. E Jesus, se vocês olharem vários trechos da Bíblia, ele está sempre nos estimulando a acreditar. Não tenhais medo, coragem. Ele está sempre nos estimulando a confiar. Mas eu escolhi um trecho bíblico para que a gente pudesse ter como modelo trabalhar esse texto da confiança. E esse texto da confiança está também em João, só que no capítulo 1, no versículo 47, que é quando Filipe vai encontrar Natanael. Lembram disso? Filipe já tinha conhecido Jesus, já tinha se convertido, já foi uma conversão mais fácil. Aí ele vê Natanael lá debaixo de uma figueira, ele vai lá atrás de Natanael, cutuca Natanael e fala: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi enquanto estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verá coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Então, esse trecho aqui, a confiança, ela vai sendo uma construção. Quando Filipe chama Natanael, a primeira atitude de Natanael é de sarcasmo e de incredulidade. Ele fala: mas de Nazaré tem alguma coisa que presta? De preconceito. E todas as vezes que a gente estabelecer preconceito na nossa vida, nós não vamos conseguir caminhar. Porque o preconceito, ele vai nos deixar paralisados. A gente não consegue desbloquear para ver além de. Então, mas Natanael, apesar do preconceito, ele foi. Ele foi, né? Ele falou: então, vinde ver e veja. Quando ele pergunta: de Nazaré pode sair algo de bom? Todos nós temos dentro de nós uma Nazaré. Um lugar que a gente desconfia. Porque Jesus sempre nos surpreende. A gente nunca imagina que Deus vai nos falar através daquilo que a gente não quer ver em nós. Tem coisas em nós que a gente quer esconder, não quer que ninguém conheça. E é de lá que Jesus quer nos chamar. Então, será que pode sair algo de bom do meu pecado? Será que pode sair algo de bom da minha fragilidade, da minha miséria? Será que pode sair algo de bom dessa situação cotidiana que eu não dou conta de viver? Será que pode sair algo de bom quando eu faço um propósito e eu não consigo cumprir? Será que Deus pode querer falar comigo através de Nazaré? Nazaré que habita em mim? Do que Ele quer nesse momento me chamar? Dentro da minha desilusão, dentro do meu fracasso, dentro da minha tristeza, dentro da minha perda. Dentro desse lugar que habita em mim, pode algo ser transformado? Será que de lá Deus pode me chamar? É claro que pode. Porque a raiz está um tiquinho na frente. Quando Jesus fala, o Filipe quebrou o preconceito, o Filipe foi lá ver, ele aceitou o desafio. Mas quando ele viu Jesus e que Jesus falou com ele, você é um israelita em quem não tem fraude, ele falou: de onde você me conhece? Essa é a raiz da nossa espiritualidade. Isso que eu quero que vocês tenham gravado no coração de vocês. De onde você me conhece? Imagina, ele chega num lugar aonde ele não sabe quem é Jesus. Ele estava quieto estudando a palavra de Deus. Vem Filipe, incomoda ele e fala: vamos lá. Porque na verdade nós só conhecemos Jesus porque alguém nos contou sobre ele, ok? A nossa conversão não é algo inédito no mundo. Nós fazemos parte de um rio, de um grupo, de uma tradição. Alguém nos apresentou Jesus. E nós apresentamos Jesus para alguém. Nós fazemos parte de um grupo que crê. Então a nossa conversão não é nada inédito. Não é? Alguém te apresentou, alguém também te incomodou para poder falar dele. Mas ele aceitou? Vocês imaginam, ele chegou diante de alguém que seria desconhecido e Jesus fala com ele: eu te conheço. Pois é, essa é a raiz da nossa espiritualidade. Essa tem que ser o centro. Nós temos que ter a consciência que cada um de nós é conhecido por Deus. Deus te conhece antes da criação do mundo. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele. Só Ele sabe quantos fios de cabelo. Não adianta falar: mas eu tenho luzes. Ele também sabe quantos são louros, quantos são pretos. Ele sabe tudo. Só Ele sabe. Ele te fez antes da criação do mundo. Vocês têm que ter isso na cabeça. Deus me criou por amor. Então Ele me conhece, Ele me ama, Ele sabe quem eu sou. Então isso é uma coisa escandalosa, você chegar num lugar. Imagina Filipe diante dele, com Natanael. Quando Natanael se descobre conhecido, amado, querido. Deus quer que você entenda que a sua vida é bem-aventurada, é querida, é amada. Mas eu estou no fracasso, eu estou no pior. Ele continua te amando da mesma forma. Eu errei, eu pequei. Ele continua te amando da mesma forma.
Deus nunca ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso ninguém pode quebrar de você. Isso ninguém pode te destruir. E isso é o que te dá segurança para caminhar. É o que Paulo fala na carta aos Romanos. A gente é exprimido demais para todo lado, mas a gente consegue sobreviver. Não consegue ser destruído por causa desse amor que é incondicional. Esse amor que vai te pôr de pé, essa confiança que vai te pôr de pé, porque você é conhecido, querido e amado. Isso é uma coisa que vocês têm que carregar dentro de vocês. Que é essa confiança que te dá segurança para caminhar. Porque nessa hora que ele fala isso, é que Filipe fala. Filipe fica quebrado nessa hora que Jesus fala, eu te vi. Deus nos ver, gente, é o presente dos presentes. É a graça das graças. Saber que a gente é olhado. Porque a vida espiritual, a nossa vida, ela não é um sonho, assim, de facilidades, não é? A nossa vida espiritual é uma luta. Todos nós que nos declaramos a favor de Deus e caminhamos nisso, não há uma tentação, não há nada que você vá passar ileso na vida. Não vai. Porque a nossa vida é o dia inteiro uma luta entre o bem e o mal. A gente sai do altar para a arena todos os dias. Todo mundo que tem oportunidade de missa cedinho é isso. Você vai, comunga e vai para a arena, porque a luta é grande. E é o dia inteiro, é a luta entre o bem e o mal, o dia inteiro querem nos tirar de Deus. Então é uma luta que é cansativa, não é brincadeira. Mas é isso. Mas é nessa confiança que a minha vida tem um propósito. A minha vida não é do nada. A minha vida tem um sonho. Eu fui sonhado, desejado, querido. Então, independente do que eu estou passando nesse momento, eu vou continuar. Porque tem um propósito, a minha vida não acabou. Mas eu perdi aquele que eu amo. Mas se tivesse ido junto, acabou a missão dele, não acabou a sua. Mas eu sofri uma traição do meu marido. É possível voltar? Sim. Eu sofri uma traição da minha mulher. É possível voltar? Sim ou não? Sim, claro que é. Porque existe uma coisa que chama perdão. E Jesus disse, quantas vezes que é para perdoar? Isso. Ok? É um caminho. É um caminho. É possível recomeçar? É possível. Vai esconder isso? Não. Como é que é a arte milenar dos chineses? Eles pegam o vaso que quebrou e cola com dourado, com ouro, para saber que dali saiu uma obra de arte. Mas nós temos que querer. É um caminho de transformação de uma família. É possível? Claro que é possível. Mas não sem um trabalho de reconstrução. Por isso que a primeira palavra é confiança. Confiança. Eu tenho que confiar. O nome da nossa confiança é? Quem? O nome da nossa confiança é Jesus. Ele é a nossa confiança. Em quem que você confia? Nele. Nele que me ama, que me criou, que a minha vida tem um propósito e que caminha do meu lado. Sábado nós lemos na missa, sábado o salmo responsorial era o Benedictus. Lembra do que eu estou falando? Estou falando quando João nasce, a língua dele se solta e ele canta o Benedictus. E ele fala que quando a gente estiver liberto do mal, a gente consiga caminhar na presença de Deus vivo. Isso é uma coisa de louco. Em santidade e justiça, todos os momentos da nossa vida. É essa consciência de que eu caminho na presença de alguém que não falha. De alguém que me ama acima de qualquer coisa. Então eu posso confiar. Eu não preciso ter medo do escuro. Eu não preciso ter medo. Porque quem está do meu lado é a própria luz. Eu não preciso ter medo de nada. Ele é a razão da minha vida. Ele cuida de mim. Não é? Belíssimo. Esses dias eu estava revendo o filme de Paulo, quando Paulo fala com Lucas. Lucas! Então é assim, Lucas. Não acaba, Lucas. Não acaba. Eu tenho certeza que eu irei te reencontrar. Vou morrer, então vou cortar a cabeça dele. Eu tenho certeza que eu vou te reencontrar. Porque, Lucas, morrer é lucro. Viver é Cristo. Nós chegar a essa frase, tem um chão, né? Tem um chão. Mas isso é espetacular que esses homens chegaram a essa conclusão.
Bem, aí quando Natanael escutou isso, Natanael foi quebrado, né? A confiança foi restaurada. E Jesus não é brinquedo, né? Porque quando falou ali que ele estava... A figueira ela tem uma simbologia na Bíblia que é referente à palavra de Deus. Então, estar sob a figueira é, na verdade, você estar meditando as palavras de Deus para você se alimentar, né? Você experimenta a doçura de Deus. A doçura, né? Que a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, vocês são corpo e a alma incorpórea, ela só se alimenta da palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra. E aí quando Jesus viu que Natanael, que a coisa foi refeita, ele relembra para ele, Jesus, ele faz um desafio para Natanael, né? Fala com ele: você está acreditando só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores do que isso você verá. E aí ele relembra a questão da escada de Jacó, né? Fala: você verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Guarda uma coisa: seja a situação mais sombria que você estiver vivendo, o momento mais difícil da sua vida, o céu está atento à sua vida. Nada escapa aos olhos de Deus. Deus cuida de você. Todo o céu se mobiliza por você. Deus nunca vai desamparar aquele que confia nele. Nunca. Guardem isso. Se Deus cuida do verme da casca da árvore, ele jamais deixará de cuidar de um filho dele. Jamais. Quem falou isso foi ele, não fui eu não. Está lá no livro da Catarina de Siena. Catarina, eu cuido do verme da casca da árvore. Como eu posso esquecer de um filho meu? Não posso. É nessa confiança, desse sustento que eu digo, é o sustento da presença de um amor, de alguém que conduz, que a gente permanece. E aí Jesus fala uma coisa linda. Quando Jesus fala isso para Natanael, só isso que você ficou encantado, Natanael? Você vai ver muito mais. O que Jesus quer dizer para Natanael? Quer dizer que quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Ele, o melhor ainda está por vir. Pode ter certeza. Você acha que já chegou no fim? Tem muita coisa melhor que te aguarda. Essa confiança que a gente tem que ter. Essa certeza, né? Não, eu estou com Jesus, então melhor estar por vir. Acreditem nisso. Essa é a palavra que tem que te manter de pé. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é sobre a esperança. A esperança é o que nos põe de pé, né, gente? A esperança é o nosso sustento, né? É o respiro da alma. A gente sem esperança, a gente não caminha, a gente não dá conta, né? Então, o trecho da Bíblia que eu trouxe para vocês para a gente discutir a esperança é Mateus 25, que é sobre a parábola das 10 virgens. Lembra? As 10 virgens que estavam com as lâmpadas acesas esperando um noivo. Umas mantiveram acesas e as outras não compraram o óleo e a lâmpada apagou. Então, na verdade, aqui revela para nós a demora do noivo. O noivo está demorando. Jesus morreu, ressuscitou, falou: vai voltar daqui a pouco. Nós estamos esperando, tem 2000 anos, né? Daqui a pouco ele volta, nós estamos aí na espera. Mas nós sabemos que ele vai? Eu tenho certeza. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Vai voltar. Gostaria de estar aqui quando ele voltasse. Não sei, né? Mas gostaria de estar. Bem, então essa parábola ela é muito rica. Porque a gente precisa fazer uma pergunta para nós. Quem apagou a sua luz? Quem apagou? Quem quebrou sua esperança? Quem tirou de você a coragem de continuar? Quem apagou a luz? Aonde a desilusão te colocou no chão? Aonde você passou a viver o sono do espírito? Você adormeceu igual as noivas, esqueceu do óleo, esqueceu do azeite, dormiu, ficou letárgico, esqueceu de quem você crê, se apagou e passou a viver uma vida água de chuchu rala na superfície.
Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu a vontade de viver a vida com coragem, com força, com paixão para viver para Ele, por Ele, com Ele e nele. Desistiu, passou a viver o cansaço da esperança, como diz nosso Papa Francisco. E se eu encontrar os cristãos, está tudo morno, um bando de morto, vivendo o cansaço da esperança. Perdemos o vigor, perdemos a alegria, perdemos o prazer de acordar pela manhã e de viver para Deus e somente para Ele. Vivemos por causa do cansaço da esperança se arrastando. A esperança não pode arrastar. A esperança é aquela que te põe de pé e fala, vamos? Mas tá difícil, não. A esperança é aquela que fala, hoje eu falava para uma moça que falou, chegou, perdi o emprego. Falei, menina, fechou uma porta, Deus abre várias. A esperança é aquela que me dá a certeza que se eu puser o pé, Deus põe o chão. A esperança de que Ele não vai faltar. A esperança que no último minuto Ele chega. Que Ele não vai me decepcionar. É a certeza absoluta que eu não vou cair no vazio. A certeza que eu sou amparada, que eu sou amada, que eu sou cuidada, que eu não caminho em vão, que eu caminho numa presença, numa companhia e caminho com Ele e para Ele. Então, quem foi capaz de apagar a sua chama? Essas tochas apagadas são aqueles cristãos que no primeiro momento se entusiasmaram e depois não cultivaram. Não cultivaram o azeite que o Espírito Santo te deu. E eu não posso dar para você o azeite que Ele deu para você. Somos nós que temos que cuidar da nossa fé. Somos nós que temos que alimentar a nossa esperança. Somos nós que temos que ter coragem de caminhar sem desanimar. Mas Ele está demorando, não importa, Ele vai chegar. Ou eu chego lá primeiro, ou Ele chega aqui, mas Ele vai chegar. Não tenha dúvida que esse reencontro está marcado e ele vai acontecer. Então a gente caminha sabendo que a vida tem um propósito. A vida não está solta. Ah, mas eu perdi, eu quebrei. Uai, você quebrou, foi dinheiro, minha filha, não quebrou o seu. A gente começa de novo. Não foi você que foi quebrado, foi o dinheirinho fica por aqui mesmo. A gente começa de novo. Você pode recomeçar. Quantas histórias, o melhor está por vir. Por quê? Porque eu confio. E se eu estou com Ele, Ele sempre tem uma coisa melhor guardada. E Ele vai me dar. Por quê? Porque Ele me ama. É isso que tem que estar guardado no coração de vocês. Essa esperança que amanhã vai ser melhor. Que nada pode impedir. A noite mais escura não pode impedir o sol de se levantar. Ninguém pode impedir a mão de Deus para vir me ajudar. Nada pode impedir. Mas o cristão tem que ter coragem de afirmar isso e viver isso. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de arriscar mais uma vez. Joga mais uma vez a rede. Mais uma vez acredite. Mais uma vez. Faça. Mais uma vez não desista. Por quê? Por causa dele. Porque a fé me diz que eis que estou convosco todos os dias. A fé me diz se não tenhais medo. Então é esperança. Ninguém tem o direito de apagar a sua fé. Ninguém tem o direito de destruir essa chama. Ninguém tem direito de colocar você no chão. Levanta. Não é uma traição que te põe no chão. Levanta. Não é um fracasso profissional que te põe no chão. De pé. A gente recomeça. Não é porque eu fui traída, não é porque eu fui trocado de emprego, não é porque eu fui despedido hoje que eu vou ficar sentado olhando a vida passar. Porque nós temos duas opções. Ou sentamos e viramos derrotista, passa a mão no passado, fala, ó, ia ser assim. Mentira. Nem ia acontecer nada que você pensou. Às vezes Deus fez muito melhor tirando essas coisas de você. O dia que a gente entender esse amor, cada coisa que a gente perder, a gente vai falar com Ele, obrigado, viu, querido? Porque de algumas eu tô me livrando. Ó. Só Madre Teresa para falar com Ele, né? Eu agradeço, eu dou graças por tudo que Ele me tira. Ó. Se Ele não der tudo que eu quero, a gente fica de mal. Mas ela dava graças por tudo que Ele tirava. Como nós estamos longe de confiar. Como estamos longe de colocar nossa esperança nesse Deus que nunca dorme, que não falta, que vai nos dar muito além do que a gente pensou. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Por quê? Porque Ele me ama. Então Ele está reservando algo muito melhor, mas Ele espera que eu tenha coragem.
Olha para frente, a fé te faz enfrentar o problema. Olha nos olhos do problema e fala: você não me destrói. Você não tem poder para isso. Eu sou um vaso de barro. O vaso pode quebrar, mas não sou destruída, porque Deus não permite. Compreendem? Ninguém pode nos destruir. Pode matar o corpo, mas não matar a alma. Eu tenho que ter medo de quem mata a alma. Mas matar o corpo, ninguém mata. Compreendem? Nós temos que manter a nossa chama acesa. É isso aqui que está escrito, o dia que vocês quiserem ler sobre isso, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, que fala... nós somos atribulados o dia inteiro, mas a gente não é esmagado. A gente é colocado em extrema dificuldade, mas a gente não é vencido por causa dele. É essa fé que tem que abalar o inferno que nós temos que ter. Nós temos que ser cristão baseado numa verdade, que Jesus é real, ele não é uma ideia. Ele é vivo, nós temos o privilégio. Vocês receberam Jesus vivo hoje. Está com problema aonde? Qual é a dificuldade da sua vida que ele não pode resolver? Nós somos mole demais porque cremos pouco demais. A nossa fé é muito frágil, qualquer vento apaga. Quem apagou a sua luz não pode apagar. Acenda essa chama, levanta, fica de pé, se arrume. Fala: eu sou filha do Altíssimo, eu não me arrasto. Eu não me arrasto, ele tem o melhor para mim. Se ainda não chegou é porque não está na hora. Chegará. Quem te garante isso, o amor que ele tem por mim? É assim que a gente caminha, como filho amado, porque não é qualquer filho. Um Deus que eu vou aqui no Santíssimo e falo com ele. E ele resolve, ele restaura. A gente chega aqui destruído, ele te põe de pé. Você chega doente, ele te fala: te curo. Que dia teremos essa fé? Larga de moleza. As situações difíceis não podem nos colocar no chão. Não podemos ser vítima. Nós somos donos da nossa história. Pega a rédea da sua vida, levanta e fala: vou mudar a minha história. Sozinha? Nunca. Com ele. Mas com ele quem te segura? Ninguém. É isso que vocês têm que ter coragem. Tem dificuldade? Que bom que tem dificuldade. A gente vai lá, conta tudo pra ele e fala: pera que eu resolvo pra você. A gente fica mal acostumado. Bom menino mimado. Fala: também vou lá contar pro meu pai, ele vai resolver. Mas a gente tem que ter essa confiança de criança. Não tente resolver as coisas pela sua mão. Senhor, eu estou sofrendo. Eu sei. Eu estou vendo. Mas eu estou aqui. Eu sou o bálsamo. Eu posso melhorar essa vida. Eu posso. Confia em mim. Falo: mais ou menos. Então, confia, treina mais um tiquinho. Confia, entrega. Se abandona. E eu farei o resto. Como nós somos, como temos dificuldade para isso. Como temos dificuldade de se lançar. Como temos dificuldade de acreditar naquilo que eu não vejo, não é? Como eu tenho dificuldade, Jesus fala... Já nem sei onde é que eu estava lendo, porque é tanta coisa que eu leio ao mesmo tempo, que às vezes eu não guardo. Mas ele estava falando, eu acho que foi para a irmã Maria Amália. O livro dela é belíssimo. Aquela freira de Campinas, 1900 e... Esqueci, acho que é 39. Que a Nossa Senhora contou eles contaram sobre as lágrimas de Nossa Senhora. É lindo. Aquela mulher teve todos os estigmas de Jesus, aquela freira, inclusive dos joelhos. Onde Jesus caiu, machucou, ela teve todos. Foi uma freira de Campinas. E as conversas dela com Jesus é de morrer. Eu já fechei o livro 10 vezes, que eu não dou conta de guardar tudo. E tem umas partes que é muito difícil. Falei: vou fechar. Difícil, vou pensar sobre o assunto. Que é muito difícil. Mas ele fala: sabe aonde mais eu sofro? Ele fala: na hora da missa. Vocês têm ideia? Qual é o horário que ele mais sofre na missa? Essa palavra é dele, minha não. Tem ideia? Arrisca? Na hora da Eucaristia, porque meus filhos não acreditam que eu estou ali. Eu vou cheio de graça, cheio de coisa para derramar, mas o coração é tão duro que eu não tenho como deixar. Pensem nisso. E fala: uma mãe não faz qualquer coisa por um filho, por amor. Eu, por amor, faço o que eu quiser. Eu posso ficar escondido num pão. É por amor, eu posso. E eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso ficar ali preso no sacrário por amor. Olha que vocês olharam no sacrário e falam: ele está preso ali por amor a mim. Para ser a minha força, o meu sustento, a minha esperança. A minha confiança. Eu chego aqui destruído, vou lá, falo com ele, saio daqui ótima. Ele permaneceu, que se ele não ficasse, a gente não conseguiria ficar de pé. Compreendem? Então o nome da nossa esperança é um só. É Jesus. Não é otimismo. A esperança do cristão não é otimismo que as coisas vão bem. É além. Muito além.
A nossa esperança tem um nome, chama Jesus. O nome mais doce, né? A gente até estremece quando fala esse nome, porque é doce. É Jesus. Ele é a minha esperança. Com ele vai dar o que errado? Nada. E vocês têm que ter coragem de dizer isso com todas as letras. Nada dará errado por causa do amor. Guardem isso. Mas o amor ele tem só por causa de você? Não. Cada um é filho único dele. Guardem isso. A hora que for comungar, a oração de São Tomás de Aquino vai nos ajudar a quebrar o nosso coração, para poder recebê-lo com a dignidade, com a pureza que a gente precisa receber. Estamos recebendo o Rei dos Reis, o Senhor da nossa história. Pensa bem, ele nos criou e veio nos alimentar. Tem um santo que fala que depois que a gente comunga, a gente é igual o dragão. Solta um fogo. Se acreditássemos, né? E põe fogo no mundo sozinho. Mas não acreditamos. A gente entra morto e sai carregado. Família, você estava na missa, não pode, minha filha. Não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa tá errada. Como que alguém pode sair pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre. Todos os dias. Pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor. Não acreditássemos. É claro que é um mistério. Não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar. Mas a gente acolhe na nossa miséria e fala, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história, viver uma outra história, escrever um outro capítulo. Fala, até aqui eu caminhei desse jeito. Agora, eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo, sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro enredo que eu vou escrever. Como você vai fazer isso? É com ele. É com Jesus. Que vou perguntar a ele, como é que o Senhor me vê hoje? Como é que o Senhor me deseja hoje? Como é que o Senhor me sonha hoje? Me ajuda a construir e escrever a minha história com o seu olhar, com o seu desejo. Porque eu sei que é uma história de final feliz. Porque o Senhor jamais sonharia algo de errado para mim. O Senhor jamais ia me colocar numa fria. O Senhor jamais ia escolher algo ruim para mim. Se eu estou sofrendo é por causa do meu pecado. Que eu escolhi errado e não te pedi opinião. Mas agora eu quero começar de novo. Então vamos zerar? Vamos zerar. Eu vou lá, confesso. E a partir de agora, eu começo uma nova história. Então nós vamos recomeçar? Vamos. Hoje vocês vão pensar essa semana. Aonde vocês estão colocando a confiança de vocês? E aonde está a esperança de vocês? A sua mudança de história está na sua mão. Você pode recomeçar. Você é capaz de escrever uma outra história de sucesso, de alegria. Uma história onde você pode revelar esse Deus de um poder extraordinário que transforma a nossa miséria numa obra de arte. Está na mão de quem fazer isso? Na sua mão. Aí eu pedi a Patrícia, a Pati, que cantasse para nós uma música que foi escrita por uma pessoa que eu admiro muito, no momento de um sofrimento imenso, imenso. Era um jovem que tem um grupo de oração até hoje, estava casado, tinha um bebê de 6 meses, viajou em missão. Na época que o celular era difícil, nem tinha tudo isso. E a mulher dele, jovem, teve um aneurisma e morreu. Ele achava que não daria conta mais. E achava que a vida dele era só agora pregar e criar a filha dele. Mas depois de cura, Deus colocou outra pessoa na vida dele. E hoje ele tem mais 4 filhos, né? E hoje ele com ela tem um trabalho belíssimo de missão. E ele escreveu essa letra dessa música. E eu quero que vocês cantem ela com força, com coragem. Porque vocês não podem sair daqui do mesmo jeito que vocês chegaram. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se a dor do outro não te incomodar, se o sofrimento do outro não te incomodar, porque ele é seu irmão, mas ele é um desconhecido, mas ele é irmão. Essa semana a gente exerce uma obra de misericórdia. E a primeira obra de misericórdia que a gente deve fazer, e o meu convite para você essa semana, é matar a fome de alguém. Não vai. Porque ele espera você silenciar. Ele espera você calar para ele poder falar. Oi. Oi, nós temos que revelar com a nossa vida que o que vale na vida é aprender a amar uns aos outros. A responsabilidade que sinto por cada um de vocês, vocês não têm noção. E a responsabilidade diante daquele que me sustenta para estar aqui. Estou falando e trazendo uma palavra sagrada.
E aquilo que é o nosso alimento. A palavra que pode transformar a nossa vida. Então, mais do que ouvir, é fazer com que essa palavra seja o transformador da minha vida. Porque creio que a vida, ela realmente é sagrada. E é o maior presente que cada um de nós ganhou. Talvez com pouca consciência do que é isso. Talvez a gente caminhe por esse mundo e hoje em dia cada vez correndo um pouco mais, com a ilusão, né? O mundo nos dá uma ilusão de que se eu corro muito, eu tenho resultados e eu sou cobrada pelos resultados. Então, porque corro muito, eu tenho a sensação de poder. Eu dou conta disso, disso, disso e disso. Mal sabemos que a rapidez com que fazemos tudo é proporcional ao nosso esquecimento. E às vezes na nossa vida é necessário um pouco de lentidão, porque ela é proporcional à memória. E a minha preocupação é que hoje a gente corre e a gente não consegue estar nas coisas. A gente não se habita mais. Então Deus nos visita e não nos encontra, porque nunca estamos em casa mesmo, dentro de nós. Estamos sempre fora, sempre numa agitação aonde não paramos. A gente conversa com o outro e não escuta o outro. Mas eu te falei isso, mas não ouviu porque não estava lá. O corpo estava. O espírito está fazendo milhões de coisas. Então nós estamos nos atropelando. Nos atropelando. Porque perdemos a consciência do que somos. No mundo onde é dito para nós que bem na verdade, todos os seus desejos eu sou capaz de realizar, porque estamos num mundo que é consumista. Então ele na verdade é a sociedade do consumo, ele quer nos domesticar, nos deixar saciados e por isso domesticados. E hoje o que eu venho perguntar para nós é: qual é o seu desejo mais profundo? Porque nessa correria que vivemos, não sabemos. Aliás, nós somos o maior mistério para nós mesmos. E estamos vivendo atropelados. Aí escutamos no Evangelho de domingo a parábola dos talentos, que todos nós conhecemos de cor. O Senhor sai para viajar, pega 3 servos, para um dá 5 talentos, para outro dá 4, para outro dá 1. 2 começa a trabalhar e multiplica aquilo tudo. O terceiro enterra. Passa um tempo, o Senhor volta. O que vocês fizeram? Falou, que só me deu 5, tem 10, só me deu 4, tem 8. E o que tem 1? Eu fiquei com medo do Senhor e enterrei. Enterrei o talento. Porque fiquei sabendo que o Senhor é muito bravo. Que o Senhor recolhe aonde o Senhor nem semeou. Então eu fiquei com muito medo e enterrei. Então tem a grande questão dessa parábola é esse terceiro servo. Somos nós. Esse. Os outros 2 não. Por isso eu estou comentando essas coisas que nós estamos esquecendo quem somos. Nós estamos perdendo a nossa identidade de filho de Deus. Então nós precisamos de perguntar aquilo que eu comecei dizendo. Qual é o seu desejo mais profundo? Não é o desejo que a realização imediata daquilo que você pode consumir te dá. Não é o desejo daquilo que pode ser saciado pelo seu dinheiro ou por um objeto. Resolve. Eu te digo do desejo que não consome, mas o desejo que vai, não é para te consumir, mas é para consumar. É para te realizar. É para fazer de você aquilo que você não tem consciência que você é. Quem é você? E porque eu não sei quem eu sou, muito menos eu sei quem é Deus. Muito menos eu sei qual é o papel da religião na minha vida. E aí, porque eu fui criada dentro da religião católica, já passou o tempo da gente achar que é cristão porque ganhou de herança? Porque minha avó era cristã? Não! Essa decisão é sua e pessoal. Intransferível. Somos nós que temos que parar e pensar qual é a consciência daquilo que sou. Sou só matéria, vou acabar? Ou sou matéria e sou espírito? E vou dar sequência? Então, por isso, a consciência da finitude de que eu vou morrer é maravilhoso.
Porque a consciência da morte todos os dias, ela faz você olhar a vida com mais profundidade. Mas é claro que é um assunto que a gente não gostaria. Falar de morte, Deus me livre. A Unimed esse final de semana fez um evento maravilhoso. Terminalidade. Eu escutei palestras belíssimas, fui a última a falar. As que me antecederam, belíssimas. Quantas pessoas tinham no auditório? Devia ter 30. Acredito que 20. Falar de morte, imagina, que assunto é esse? Mas é porque não desenvolvemos a consciência de que eu preciso, por causa da minha finitude, avaliar a minha vida. Qual é a consciência que eu tenho da minha vida e qual é a consciência que eu tenho da minha relação com Deus? Qual é a imagem eu carrego de Deus? Desse terceiro servo, a gente sabia. A imagem que ele tinha dele é de um juiz e bravo. Daquele Deus mau. Daquele Deus que fica de olho em mim para poder me cobrar tudo que eu fiz. E por isso eu tenho medo dele, então eu sigo a religião muito mais por segurança do que por alegria, do que por paixão por Jesus. Porque faz um dinamismo em mim, convidar, seguir o convite de Jesus. Então a gente vai comportar igual o servo que vai chegar diante de Deus, na hora que a gente chegar diante dele, falar aqui, Senhor, ó, aqui está tudo que o Senhor me deu, minha vida, está aqui seu evangelho, viu? A sua proposta do reino, essa história de anunciar esperança para os pobres, está tudo aqui guardadinho, então isso serviu de nada para minha vida, não mudou nada aqui em mim, eu não mexi no reino, fica tudo intacto, está aqui, nós estamos assim. Então, como eu estou com medo, está tudo guardadinho, ninguém nem mexeu no seu projeto. Seu projeto, do jeitinho que o Senhor deixou, ficou. Não tivemos coragem de arriscar. Não tivemos coragem de amar, que esse é o desafio. E aí eu fico pensando, se cremos de verdade, como é que nós estamos anunciando esse reino? Aonde? Aonde nós estamos diminuindo o sofrimento na humanidade? Aonde nós estamos levando coragem e entusiasmo para aquele que precisa? Aonde? Se a palavra de Deus ainda não foi capaz de me transformar, e se eu acho que a palavra começa a mexer muito comigo, e mexer na minha conversão, eu falo, melhor quieto. Porque isso vai mexer com o meu comodismo, eu não quero sair do lugar. Está tudo tão bom, está tudo tão adequado, por que eu vou mexer nisso? Então compreende como é que nós estamos vivendo uma religião mais ou menos? Porque, na verdade, a gente vai vivendo uma ilusão que não morre. Quem morre é o desavisado, quem morre é o pobre, quem morre é aquele que não olha para o lado. A gente vai vivendo uma ilusão da imortalidade. Uma ilusão de que verdade, quem é de verdade Deus para você? Qual é a consciência de que você é filho e que Ele é um pai amoroso, cuidadoso, que Ele é o seu horizonte, que Ele é a sua esperança? Que Ele é a coisa mais doce que você pode conviver na sua vida, é chamar meu pai. E nós estamos desperdiçando a oportunidade de usufruir da misericórdia. Porque não pedimos, porque não acreditamos. Quarta-feira, no feriado, estava trabalhando. E tem um casal adolescente, não puderam nem fazer Enem. Ó, que dó. O neném está no CTI, nasceu grave, cardiopatia. Por causa da cardiopatia complexa demais. Fez um quadro de enterocolite, que é uma infecção gravíssima no intestino. Pra vocês terem noção, ele perdeu quase o intestino inteiro já. E quarta-feira eu conversei, porque quando eu cheguei no CTI e olhei para ele, falei com os residentes, o que vocês estão percebendo desse bebê? Qual o olhar que vocês estão tendo? Porque a sensação que eu tenho é que a energia dele foi embora e que ele vai morrer. Ele não vai dar conta. E aí esperei, chegou os avós, que eles são muito jovens, e chegaram os pais, 2 crianças. E aí sentei com eles para conversar, e é tão lindo que o rapaz que assumiu de menor, que assumiu a paternidade, não é o pai biológico, mas se namorou da moça grávida e assumiu a paternidade. É bonitinho demais ver isso. Essa caminhada. E aí nós começamos a conversar. Eu conversei muito, porque eu perguntei para eles como é que eles estavam vendo aquela situação, que naquele momento, para mim, a situação era muito mais de morte. Naquele momento, que eu achava que o neném precisava de ir pro bloco, precisava de abrir de novo a barriguinha, mas que eu estava muito preocupada. E aí eu sentia no meu coração que a mãezinha, aquela menina, estava com uma dor imensa. E eu falei com ela assim, eu vou te falar uma coisa, você me perdoe se eu estiver enganada. Vocês creem em quem? Nós cremos em Deus, doutora Filó. Porque quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Nasce a mãe e nasce a culpa junto, né? A mãe acha que é culpada de absolutamente tudo que acontece com o filho. Só nunca é culpada da felicidade do filho. Mas o menino grita e me pergunta, onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Não é assim? Nasceu um filho, nasceu uma culpa. Eu falei com ela,
eu sei que eu vou te dizer uma coisa que é muito difícil. É difícil falar isso para um adulto, mais difícil falar para um adolescente. Os filhos não são nossos, porque nada nos pertence. E antes desse bebê ser seu e ele é lindo, ele é de Deus. E talvez você esteja achando no fundo do seu coração que ele está aqui sofrendo e você sofrendo porque você foi mãe na adolescência. Então você acha que Deus está te cobrando um pecado e por isso está fazendo isso tudo no seu filho. E ela chorava compulsivamente e falava, eu acho. Falei, mas esse Deus, essa imagem que você carrega, não é o Deus de Jesus? O Deus de Jesus é Pai, amoroso, cuidadoso, que entende a nossa miséria, a nossa fragilidade, e nos põe no colo, e nos perdoa. Falei, vocês estão dando conta dessa conversa porque vocês estão sendo sustentados. Então, depois que conversamos longamente, a conversa foi belíssima, belíssima. Eu falei com eles, os residentes acompanharam, os residentes choraram junto, a gente chora junto. Falei com eles, agora vocês vão entrar, e eu não vou entrar lá no leito, mas vocês vão entrar. E agora, vocês vão fazer uma coisa que é das coisas mais difíceis da nossa vida, é fazer uma entrega. E tudo na nossa vida a gente entrega no único coração de Jesus. Porque é o único que pode mudar tudo que ninguém é capaz. Falei, ciência e fé caminham juntos. Para a ciência, meu cerco está fechando. Mas quem é o autor da vida é um só. É Jesus. Vai lá, falei com ela. Você não vai prestar atenção quem está no CTI. Você não vai prestar atenção no que sua sogra está ouvindo, no que ninguém está ouvindo. Você vai conversar com Jesus. Porque se dois reúnem, quem chega? Ele. Aproveita. Porque o nosso Deus é Deus da vida. E Ele luta aqui dentro conosco para a vida desses meninos. Você vai entregar. Fala, Jesus, o senhor sabe o que eu quero. Mas coloca no coração dele. Fala, doutor Filó falou que está muito grave. Que talvez não dê conta pela ciência. Mas coloca no coração dele quem tem a última palavra. Jesus. Mas ninguém tem a última palavra. Só Ele tem. Falei, quem te devolve a vida? Quem te devolve esse menino? Só Ele. E assim eles fizeram. Quando eu cheguei quinta-feira de manhã, ele estava com cada olho desse tamanho aberto. Falei, uai, mas o que aconteceu dessa ressurreição desse menino aqui nesse CTI? Tanto que na sexta-feira ele voltou ao bloco, foi operado, tirou um tanto de intestino a mais, mas o que fica, eu creio, ele não é capaz de superar tudo isso. Então, sentamos, conversamos muito sobre isso e a família está animada porque realmente a reação da criança é surpreendente. E eu falei com o pessoal, é surpreendente para quem não viu, para quem não sabe no coração de quem foi colocado, na situação de quem foi transformado. Mas foi preciso primeiro quebrar a imagem de um Deus cruel, de um Deus que me cobra, às vezes em dinheiro. E quantas mães colocam na cabeceira do leito dos filhos, escrito assim, a família do fulano pagou tanto, aí coloca em real e em extenso, a cura desse menino. Eu falo, não, mas esse Deus que vocês creem, Ele é cruel? Não é o Deus Pai de Jesus que nos liberta, que tem prazer em nos dar tudo, porque Ele é Deus. Então, qual é a imagem primeiro que carregamos de Deus? Porque às vezes nós estamos vivendo a nossa vida enterrada, com medo de Deus. Nós não nos arriscamos a viver, não confiamos no Espírito que é criativo e que nos conduz. O Espírito que faz transformar uma situação de dor em amor, uma situação que é impossível em algo que é real. Eu vejo. Mas será que nós temos a ousadia do Espírito? A ousadia de fazer algo novo? A revelar no mundo que as coisas são possíveis, porque o amor de Deus age em mim e eu posso fazer isso por você, por causa dele. Compreendem? Porque Deus hoje precisa dos seus olhos, seus braços, suas pernas. Mas será que nós revelamos isso no mundo? Será que a gente multiplica e está preocupado com as coisas do reino de Deus? Será que ir para o céu realmente é uma preocupação nossa? Porque nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que anunciar esse reino, nós não vamos chegar lá sozinhos. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que fazer com que as pessoas vivam uma religião alegre, porque Deus é vivo. E possa, por causa disso, abraçar essa causa. Esse terceiro servo não se identificou com o Senhor. E muitos de nós não se identificam com o projeto de Jesus. E por que Jesus não é amado, não é adorado? Por que nós não assumimos a causa dele? Porque a causa de Jesus tem reservas. Eu falo, Jesus, eu admito e amo, sou encantado com a sua causa. Até aqui. Daqui para frente, Jesus, ela me incomoda. Então eu pulo um pedaço. Isso é real. Quando eu aperto as pessoas na conversa, eu tenho oportunidade lá no CTI de conversar muito de perto, e falo com os meninos, agir na vida de vocês até um determinado ponto. Depois de um determinado ponto, vocês falam, aqui quem manda sou eu, ou vocês não perdem opinião.
Isso não é a conversão, é a conversão que te interessa. Não é a que Deus propõe. Então, se acreditar no Senhor não fizer com que a nossa vida frutifique, com que a nossa vida incomode o outro, enquanto a gente não estiver incomodando, nós estamos vivendo a religião mais ou menos. É verdade, você riu, mas é verdade. Essa religião que fica muito cômoda. O outro não me incomoda. Se a dor do outro não te incomodar, se o sofrimento do outro não te incomodar, porque ele é seu irmão, mas ele é um desconhecido, mas ele é irmão. Porque assim falou o Senhor, que somos todos irmãos, há um só Pai, e o resto é irmão. Então como é que a gente está vendo isso de verdade? De verdade. Como é que isso está nos incomodando? Mas filho, eu não posso fazer nada, será que não? Tinha uma criança lá no CTI essa semana, foi? Beleza. Um adolescente de 11 anos de idade, família de 6 filhos. De 23 casada, de 21 casada, idade criminosa para estar casada, né, gente? Acho que antes de 30 é criminoso. Mas tudo bem. Uma de 23 casada, outra de 21 casada, o mais velho que estava em casa, de 11 anos, estava no CTI comigo com leucemia grave. E mais o resto em casa. E nós levamos ele para o CTI, que ele entrou em ciência respiratória, foi para o CTI, mas felizmente ele melhorou com todas as medidas e não precisou de ir para o respirador. Porque o pânico da criança, de todas as crianças pequenininhas com leucemia, é ir para o CTI ser entubado. Porque ele sabe que é o caminho muito certo para morrer. Aí ele falou comigo, me chamou, a hora que a mãe chegou e falou assim, o aniversário da minha mãe é sábado e eu vou estar aqui. Nós vamos ter que dar um jeito nisso, né? Aí ele falou, aí falou com a psicóloga, é aniversário da minha mãe e eu queria uma festa. Dentro do CTI, mas nós vamos fazer isso. Como que nós podemos fazer isso? Chance de sair? Eu dei alta acho que no sábado. A chance de sair não tinha... Não, dei alta no domingo. Não tinha muita chance dele sair porque a pressão dele ainda estava muito alta, estava usando os remédios que eu não podia arriscar na enfermaria. Falamos aí, fomos conversar. O que é possível fazer dentro do CTI? Porque CTI já vira uma loucura, né? Aí o pessoal da nutrição falou, doutora, a gente pode fazer um bolo aqui dentro do hospital, no SND, dentro das normas, né, de tudo que ele pode, vai confeitar, claro que não pode ter vela com, né, podemos ligar um fogo, põe fogo no hospital, né, com tanto oxigênio, mas não podemos fazer muita coisa. Então enfeita o box do menino inteiro com balão dourado, que é aniversário da mãe, põe o nome da mãe, põe parabéns, e assim foi feito. Vocês não têm dimensão do que foi para esse menino fazer a festa de aniversário para a mãe, estando internado dentro do CTI. Então, são coisas tão pequenas, um bolo, uma sensibilidade, e faz acreditar que a vida pode ficar melhor. Esse menino mudou, a pressão caiu, conseguimos tirar o remédio. Falei com ele, tchau pra você, vamos embora. Vamos sair daqui, porque CTI tem que ser o tempo mínimo possível na vida de qualquer ser humano. Então, será que de verdade a gente não pode colocar um tiquinho de esperança na vida do outro? Será que de verdade, o que Jesus faria? E às vezes eu fico pensando quantas situações a gente vive. E hoje a gente vivendo um desafio hoje de levar a fé. O que ele faria no meu lugar? E eu falo com ele, como é que você ia sair dessa história agora? Como que nós podemos fazer o mundo melhor? Porque cremos que o Senhor pode mudar tudo isso. Então às vezes a gente se acomoda e fala, não tem jeito. Fala, será que não tem mesmo? O desafio nosso hoje de levar um Deus vivo e de questionar as pessoas sobre como é que você conduz a sua vida. O que você imagina que você está fazendo com a sua vida? O que você está plantando com ela? Quais são os frutos dela? Esse dom maravilhoso que recebemos. Aí eu fico pensando que quando a gente começar a despertar a consciência do desejo profundo que temos em nós, daquilo que vai nos realizar e vai revelar de verdade quem somos, eu acho que aí nós vamos começar a ser dignos de sermos portadores da vida que temos em nós. Porque às vezes carregamos a vida e não somos dignos daquilo que carregamos. Porque levamos isso tão mais ou menos. Então prestem atenção. O nosso processo de conversão, ele é muito lento, claro. Mas tem uma marca, que é aprender a fazer tudo que tivermos que fazer na vida com amor. Porque tudo que você fizer na sua vida e que não tiver amor, foi seu tempo perdido. Filho, mas eu corri tanto, fiz tanta coisa, mas se você não fez cada coisa que você fez hoje com amor,
você perdeu tempo em tudo que você fez. Se você fez para o Senhor. A nossa marca, eu vou morrer de insistir nisso, é amor. Então nós temos que olhar para o outro e olhar o Deus que habita ali. Ele é meu irmão, mesmo que ele não tenha descoberto ainda, despertado a consciência. Como é que eu posso despertar a consciência do meu irmão? Com as minhas atitudes, não com as minhas palavras. Porque a minha atitude fica. Esse menino vai esquecer esse aniversário da mãe que dia? Nunca. Nunca. Essa mãe vai esquecer esse aniversário dela quando? Nunca. Vai ser o melhor aniversário da vida dela, apesar de ter sido dentro do CTI, dentro de um box, com o CTI todo em prantos, cantando parabéns. Que tem algo que o pessoal chora mais do que o povo que devia. Falo, gente, olha a classe. Não precisa ficar desse jeito. Olha a classe. Ele chora tanto, falo, olha a classe, né? Mas é porque é possível um bolo, um parabéns, um abraço. E que a vida possa perpetuar. Então nós precisamos de ter audácia, criatividade para viver o amor. Hoje anunciar Jesus é um desafio. Porque nós temos que ter um compromisso com a nossa vida. E aí eu volto a insistir em alguma coisa. Como que eu posso ter o Espírito de Deus para ser criativo em mim? Como que eu posso manter essa ligação com o meu Pai se eu não paro para rezar? Como? Na doçura que Deus é. Que Ele não vai pular na sua frente e falar, ô, eu aqui. Ele não vai fazer isso. Não vai. Porque Ele espera você silenciar. Ele espera você calar para Ele poder falar, oi. Oi, meu filho, por que você está tão angustiado? Por que você está tão preocupado? Por que você se esqueceu que eu alimento o verme da casca da árvore? Como é que eu posso te esquecer? Eu que te criei. Como que você imagina que eu te abandonei só porque você está sofrendo? Estou junto. Como que a gente pode esquecer isso? Não podemos. Quarta-feira tinha outra mãe lá. Quarta-feira foi o dia. Lá arrasada. Cheguei perto dela e falei, gente, mas você não tá boa hoje, não? Que é isso, doutora Filó? Tô boa sim. Falei, tá não. Tá não. Já é a segunda vez que sua menina interna aqui, com problema de coração. Segunda cirurgia. Na primeira cirurgia, quem tirou sua menina daqui foi Nossa Senhora, que eu te ensinei a rezar terço, que eu te falei que eu te dar uma arma poderosa, e era o terço. E você aprendeu a rezar. Eu continuo rezando, eu sei, tá aí com o tercinho na mão. Mas sabe quando fica assim no seu ouvidinho, falando assim, bobagem, essa menina tá demorando, tem um mês, tá entubada de novo, cirurgia cardíaca foi grave, e ela tá ruim, não é? E você fica pensando assim, vai dar certo nada? Esse povo tá me enrolando, tô cansada, a outra menina tá na cidade interior com seu marido, e é tantas coisas, você é cansado de ficar nessas pensões bem mais ou menos. Não é assim? Ela falou, você tá adivinhando? Eu falei, não, essa tristeza sua, você tá abalada. Porque Deus, você está faltando. A gente sabe que o cansaço de todo dia no CTI não é brincadeira. Mas você está precisando de ser alimentada. Nós já conseguimos até colocar um genuflexório lá diante da imagem de Nossa Senhora. Falei, volta lá. Volta. Você esqueceu quem tirou ela daqui a primeira vez? Vai tirar de novo. Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Ninguém aqui está aqui de brincadeira. Nós estamos aqui para trabalhar e para realmente conseguir fazer as coisas. E aí falei, reza, vai lá fora rezar, eu tô aqui por dentro, nós conversamos, notícia da menina, vai rezar. Vai lá ajoelhar, vai falar diante da única, da mãe poderosa, fala com ela, seus olhos misericordiosos a nós volvei, vai lá. Aquela mulher que se entregou, que entregou a vida, que fez uma entrega e por isso fez o que fez. Que nós não entregamos nada, nós somos avaros de nós mesmos, né? Entregamos nada para Deus, por isso que a vida não multiplica. Porque não acreditamos que temos que dar na mão do único que revira a nossa vida e faz o que ele quiser. E ela foi lá, rezou. Aí na quinta, voltou melhor. Na quinta-feira ela estava boazinha, a menina estava mais esperta. Eu falei com ela, nós estamos preparando, nós vamos tirar esse menino do respirador. Hoje, a menininha, tem umas coisas que eu tinha que filmar, porque senão vocês acham que eu sou louca. Ela estava, síndrome de Down. E a fisioterapia foi trabalhar nela, e a gente de olho, já começando com alguns medicamentos para poder preparar para sair do respirador. Enquanto ela foi fazer a fisioterapia, ela ficou sentadinha na cama, batendo palminha entubada. Essas cenas eu tinha que gravar, porque o pessoal fala, mentira. Verdade. Quando ela bateu palminha e tossiu e escapou ar, nós falamos, tá na hora, pode tirar. Aí eu falei com ela estava lá dentro vendo, eu falei, corre, ajoelha no pé, porque vamos tirar do respirador, tem que dar certo. Vai lá, ajoelha, vai lá, fala com aquela que eu te falei, que é a única que já tirou sua filha uma vez, e vai tirar outra vez. É preciso crer. É preciso levar essa alegria de que quem vive com a gente essas angústias o dia inteiro, que é Deus, que está ali, que sofre junto, que chora junto, que ri junto e que comemora e celebra as vitórias, porque as vitórias são dele, pela vida, porque é o Deus da vida.
Então nós, diante de tanta coisa que a gente vê, como que a gente pode, sim, enterrar a nossa vida e viver para nós mesmos? Será que a gente não tem consciência que a nossa vida é feita na partilha? A nossa vida é feita na medida que eu me dou. Assim eu me construo. Por que a gente se fecha? Não podemos. Se a gente se alimenta de um Deus vivo, né? Quando eu penso que a Eucaristia é Deus que me alimenta, Ele próprio, que é o meu sustento de um dia, de cada dia. Porque olha a doçura de Deus, que me dá comida todos os dias. Ele mesmo fala, vocês têm que se alimentar, porque vocês podem sentir fome pelo caminho. Está escrito em Mateus. Deus, Jesus fala, se vocês não se alimentarem, vocês vão sentir fome pelo caminho. E às vezes você sente fome e não sabe que é de Deus. Sente fome daquele que te mantém em pé. E quando você fala, eu não dou conta, e fala, estou aqui. Coragem, porque nós vamos dar conta de ir até o fim. Você está achando que você carrega sua cruz sozinho? Eu carrego com você. Mas se a gente não se alimentar dessa palavra, não entender a mensagem de Jesus que veio revelar, vocês têm um pai. Vocês são irmãos, que te ama incondicionalmente. Te deu a vida como um grande dom, para que você aprenda a amar, para poder ir embora para o céu, viver eternamente lá. Essa é a proposta. Parece a história da carochinha, de tão bom que é. De tão encantador que é. Mas é tão bom assim? É tão bom assim. É maravilhoso assim. Que quando alguém morre, eu falo, pode ir, lá é lindo. Os residentes ficam me olhando, assustados, pensam, será que ela já foi, já voltou? Eu falo, não fui não. Mas é lindo porque creio na palavra de Deus. Creio naquilo que Ele disse. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que é a hora que a gente ajuda a sustentar aquelas mães que hoje desmaiou um bocado de mãe, vomita, é que é a confusão. Falo, de pé. De pé. E vi quarta-feira, não, foi sábado. O pessoal do Vale de Jequitinhonha, mas só de olhar a gente até chora de tanto sofrimento. E quando eu fui dar a notícia de morte para a tia, que é claro que a mãe da criança é psiquiátrica, não conseguiu vir. A tia chorava tanto e o pai, o avô levantou, segurou na mão da tia, do braço e falou, fica firme minha filha, a vida é assim. Coragem. Isso é de impressionar aquele povo, que eu fiquei com vergonha. Doutor, como é que nós vamos fazer? Nós temos que voltar lá para a Rocinha para enterrar lá, doutora. 6, 7 horas de viagem. A gente acha que a vida dura é a nossa. Se vocês vissem metade do que eu vejo, vocês iam sair de joelho todo dia sem reclamar nada. Então, quando eu disse para a família, tá brincando de roda? Imagina o que Deus já está vendo, uma vida tão sofrida. Só morreu porque chegou tarde no diagnóstico. Porque tanta miséria até conseguir um acesso médico. É de chorar que a gente não consegue não chorar. Então quando a gente vai vendo isso, eu falei, meu irmão, que atitude eu vou tomar? Como é que eu vou, se eu creio em Deus, vocês estão aqui porque creem nele, o que nós estamos fazendo para melhorar a vida daquele que é miserável e que Deus coloca no meu caminho todo dia? Algo nós podemos fazer. Nem que seja um sorriso, nem que seja um abraço. Eu não posso, mas eu posso ligar para alguém. Eu sou uma pidona que existe. Ligo, tem povo que não pode nem me ver. Eu ligo e falo, por favor, me ajuda. A pedinte, meu apelido é a pedinte. Porque eu estou sempre pedindo em favor de alguém, porque temos que pedir uns pelos outros. Tem gente que tem para dar e não sabe como dar. Porque às vezes vai ser desvirtuado. Mas nós temos que pensar nisso. Como é que eu estou conduzindo o presente que eu sou merecedora ou não? Eu ganhei uma vida. Com que dignidade eu estou revelando que sou filho do Altíssimo? Como é que eu tenho a minha relação com o meu pai? Será que eu usufruo que eu tenho um pai? De quebra, ele é todo-poderoso. Então tudo eu posso falar com ele. Aquela intimidade que eu posso falar. E eu falei com ela, quando aquela adolescente, na hora que a sogra abraçou ela, na hora da conversa que eu mandei entregar o menino, falei com ela, minha filha, usufrua desse colo da sua sogra, porque é nesse colo de Deus que eu quero que você fique. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele te põe no colo numa hora dessa, para que você dê conta de ir lá e falar com ele. É seu, pode levar se assim o Senhor quiser. Mas não é a minha vontade, mas somente a sua. Enfrentar isso com menos de 18 anos de idade não é brinquedo. Não é. Mas às vezes a vida exige, não é? Mas é um aprendizado. E aí essa semana vocês devem ter visto o que o Papa fez. Vocês viram? Não viram? Que bom. Ele fez o Dia Mundial do Pobre e deu comida para 4.000 pobres moradores de rua. Viram isso? Não? Vocês vão ter oportunidade. E eu trouxe um linkzinho só. É porque 1.500 ficaram dentro do Vaticano com ele. Tem o menu todo da comida.
foram recebidos como orquestra, um coral de 50 crianças que cantaram, foram servidos por voluntários, por quantas pessoas estavam lá e o resto nos colégios lá perto. Foi um total de 4.000 pessoas. E ele, na hora que recebe os pobres, eu trouxe um videozinho de 1 minuto, deve ser exatamente 1 minuto, para que a gente possa encerrar. Se põe aí para mim, por gentileza. Observem a fala dele. Y les pido perdón si alguna vez los ofendí con mi palabra o por no haber dicho las cosas que debía decir. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. El perdón de ustedes hacia hombres y mujeres de iglesia que no los quieren mirar o no los quisieron mirar es agua bendita para nosotros. Es limpieza para nosotros. Es ayudarnos a volver a creer que en el corazón del Evangelio está la pobreza como gran mensaje y que nosotros, los católicos, los cristianos, todos tenemos que formar una iglesia pobre para los pobres. O Papa pede perdão em nosso nome, de todos os cristãos, por todas as vezes que a gente desviou o olhar de um pobre. Por todas as vezes que, quando a gente encontrou com um pobre, a gente mudou de passeio ou a gente fingiu não vir. Então, a gente precisa viver um cristianismo, viver e falar, eu sou seguidor de Jesus pelas nossas atitudes. Por causa dessa atitude dele, nós somos convidados para que essa semana a gente exerça uma obra de misericórdia. E a primeira obra de misericórdia que a gente deve fazer, e o meu convite para você essa semana, é matar a fome de alguém. Todo dia a gente encontra com alguém que é pobre. Ou está na porta de algum lugar que você passa, está sempre alguém sentado no passeio ou alguém que vai pedir. Amanhã cedo, quando você sair de casa, você já leva um lanche para alguém. É a nossa missão essa semana. Essa semana, todos os dias, nós vamos começar a exercitar o que Jesus faria no nosso lugar. Nós vamos começar a colocar a nossa vida para dar fruto. Então, essa semana, todos os dias, a partir de agora, e que isso se torne algo, nós vamos levar, sabendo que Jesus vai colocar no seu caminho a pessoa que Ele quer que você dê o alimento. Nós precisamos de ser criativos no amor. Nós precisamos de ser ousados. Nós precisamos de incomodar pela nossa opção de seguir Jesus. Nós temos que revelar com a nossa vida que o que vale na vida é aprender a amar uns aos outros. Que somos de verdade, irmãos. Que Deus não faz diferença entre nós. Somos todos filhos amados. Como é que o outro vai entender isso? Com seu gesto. Então que Deus nos dê essa graça essa semana, de realmente que essa mensagem do Papa, né, tenha mexido. Vocês veem a emoção do mendigo quando o abraça, né? Que essa mensagem seja para nos incomodar, né? Que ele, como nosso líder, que a gente possa seguir o mesmo passo. Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!